Olá, está no ar mais um Alesp Conecta, um programa da Assembleia Legislativa. A gente fala sobre finanças, cultura, arte, esportes, tudo que você precisa saber que acontece aqui em São Paulo e também no Brasil. E agora, no ano de 2021, com o fim do auxílio emergencial, vamos conversar com o economista Igor Macedo de Lucena para falar sobre os impactos do fim desse auxílio, desse benefício, não só para as pessoas que recebem, mas também para a economia do nosso país. Seja bem-vindo, Igor, aqui ao Lesp Conecta de hoje. Muito obrigado, é um prazer estar aqui. Igor, para a gente iniciar então esse nosso bate-papo, eu queria que você contasse um pouquinho como o auxílio emergencial ajudou aí a manter, né? Talvez não tenha tido um lucro por conta da pandemia, mas ajudou a manter aí a economia do nosso país em 2020. Bom, o auxílio emergencial ele foi fundamental onde a população pode levar em consideração que, do ponto de vista macroeconômico, existia uma perspectiva de decréscimo da economia nacional no ano de 2020 de por volta de 9,5%. Alguns órgãos internacionais acreditavam que poderia chegar até 10% de queda do PIB nacional. Isso não se configurou, né? A gente vai ter um encerramento de ano provavelmente por volta de 4,5%, talvez menos 5%. Isso ocorre por um motivo muito simples. A gente teve uma injeção de recursos públicos para os mais pobres, né? E para as pessoas que perderam sua renda, os autônomos, de uma maneira geral, que foi justamente o auxílio emergencial, que perdurou por inicialmente R$ 600, depois continuou por R$ 300 até o final do ano de 2020. O que é que a gente viu, basicamente, foi uma transferência de recursos do Estado através da emissão de dívida, de nova dívida pública, para diretamente a vida das pessoas. Então, as pessoas que não conseguiam trabalhar, as pessoas que não conseguiam gerar sua própria renda, terminaram recebendo o auxílio e impactando positivamente a economia, do ponto de vista que a economia não teve um tombo tão grande. Isso ocorreu em vários outros países. A gente viu isso na Inglaterra, a gente viu isso na França, na Alemanha, no Canadá, nos Estados Unidos. Então, não foi uma expectativa única do Brasil. Mas o Brasil foi muito interessante porque a gente conseguiu fazer isso de uma maneira muito efetiva, já que a gente já tinha ideias de outros programas de transferência de renda, como por exemplo o Bolsa Família. E, paralelamente a isso, outro programa interessante foi o Programa de Proteção ao Emprego, onde o governo também bancou parte dos salários das empresas, e isso fez com que o nível de demissões ficasse menor do que o esperado. Igor, qual é o impacto da não manutenção, né, da não continuidade, principalmente do auxílio emergencial que tanto se fala, mas também dos outros programas e incentivos nesse momento? É, esse é um ponto mais importante e talvez o mais delicado, porque os recursos alocados para o auxílio emergencial, basicamente, eles foram obtidos através de um sistema emergencial do Congresso Nacional e pela criação do orçamento de guerra, que ficou em vigência até 31 de 12 de 2020. Significa que essa emissão especial de dívida para contrair recursos para alocar nessa rúbrica não existe mais. Então, a gente não está num momento de emergência agora em 2021, apesar da pandemia continuar. Então, há uma certa incongruência, porque o orçamento de guerra e o sistema de emergencial do Brasil, eles existem por causa da pandemia. Infelizmente, a pandemia ainda não acabou e esse estado emergencial das contas públicas não foi renovado, o que é muito negativo. Agora, em janeiro, a gente ainda está tendo alguns resquícios de auxílio emergencial, ainda das rúbricas de dezembro, mas o que a gente espera é que no primeiro trimestre, caso não tenha uma substituição de algum outro tipo de auxílio, uma situação muito negativa, porque pessoas vão continuar a perder sua renda e a gente está vendo cidades voltando a falar e executar lockdowns. A gente viu isso agora em Belo Horizonte. Então, o que a gente pode ver é que uma possível retomada do começo de 2021 sem o auxílio é muito difícil, né? Eu venho conversando com muitas pessoas, eu acredito que
pelo menos pelos próximos 3, 4, até 6 meses, o auxílio deve continuar. Ah, por um motivo muito simples, a gente só vai ter a vacinação efetiva daqui pelos próximos 5 meses, para começar a vacinação e a gente conseguir tentar voltar a uma realidade. Então, a gente não pode mascarar a situação. Empresas vão entrar em dificuldade, desemprego vai aumentar e a situação de penúria das pessoas, e principalmente dos mais pobres, vai crescer notoriamente a partir do início desse ano de 2021. É importante você falar que não só ajuda na sobrevivência, né, dessas pessoas, o auxílio emergencial, que é um auxílio muito importante para as pessoas de baixa renda, como o senhor bem lembrou, e também ajuda na injeção, né, principalmente do comércio local, né, dos pequenos empreendedores. E há uma diferença, principalmente também, o senhor pode explicar um pouco melhor, eu vou pedir até para o senhor fazer essa explicação melhor sobre o auxílio emergencial aqui em São Paulo, por exemplo, e no Nordeste, né? Quais são os impactos, essas diferenças que as pessoas acreditam que talvez o poder de compra seja maior aqui ou lá, mas a gente entende que há muitas diferenças não só no poder de compra, mas também na realidade de cada parte do nosso país. Exato. Se a gente fizer uma comparação, por exemplo, no estado de São Paulo, a própria cidade de São Paulo, o auxílio emergencial, ele supre uma parte da renda das pessoas. Ou seja, basicamente, a necessidade ou os gastos emergenciais que aquela família tem para sobreviver, seja de alimentação, seja do básico do transporte, às vezes até parte de vestuário. Eu digo isso porque o nível de renda em São Paulo ou em outros estados do Sudeste é bem superior ao do Nordeste. Então, a gente vê que existe um impacto, inclusive na economia nacional, muito maior, na economia do estado de São Paulo, por um motivo muito simples. O peso das máquinas públicas, como prefeitura e o próprio governo do estado, é muito menor em relação ao todo da economia, o que já não ocorre no Nordeste. Você tem grandes cidades do Nordeste, e principalmente do interior, aonde a maior renda vem da prefeitura. E se não vem da prefeitura através de subsídios e aposentadorias, vem de programas assistenciais como Bolsa Família. Então a gente pode pegar exemplos no sertão do Ceará, onde existia uma renda média de R$ 150 de Bolsa Família, que disparou para 600, já dependendo do caso, a 1.200. Então a gente viu uma grande parcela da população sair da pobreza e melhorar efetivamente sua qualidade de vida com auxílio emergencial, com recursos de 10 meses recebendo por mês. Então, isso foi muito positivo em vários pontos. Por outro lado, a retirada desses recursos coloca essas pessoas de volta na pobreza, né? E as pessoas que eram chamadas os invisíveis, que eles estão tanto em São Paulo quanto no interior do Nordeste, essas pessoas basicamente vão voltar a ser invisíveis. É uma falácia dizer que essas pessoas estão bancarizadas, estão acessando os serviços financeiros só porque receberam auxílio emergencial. Esses recursos são retirados da conta especial, da conta corrente, e são gastos diretamente na necessidade das pessoas. Vale ressaltar que, por exemplo, uma cidade como Fortaleza, você teve quase 50% da população, de 2.800.000 habitantes, recebendo auxílio emergencial. Isso significa que o impacto nas capitais nordestinas, e principalmente nas cidades do interior do Nordeste, vai ser devastador. A queda de renda que se espera na região nordestina é por volta de 12% a 14% com a retirada do auxílio emergencial, enquanto no Brasil essa queda como um todo seria coisa de 5%, 6%. Isso por um motivo muito simples. A dinamicidade da economia do Sudeste, pela questão industrial e também da questão da agroindústria no Centro-Oeste, Sul, faz com que o impacto da retirada do auxílio, não estou dizendo que seja uma coisa boa, mas seja menos danoso do que é no Norte e no Nordeste do Brasil. Isso mostra já um grande quadro de desigualdade que existe entre todas as nossas regiões. Mas, de uma maneira geral, para a população de mais baixa renda, que mais necessita, e também aqueles que não estão conseguindo ter renda, independente da sua classe social, o impacto vai ser devastador. Eu chego a dizer que é cruel a retirada de recursos nesse momento, que a gente não tem uma previsão de volta da normalidade,
quando 54 países já estão vacinando e o Brasil ainda não consegue fazer isso. Igor, é importante falar também dos impactos na questão da dívida pública, né? Muito se fala aí dessa questão sobre a dívida pública, caso esses auxílios sejam prorrogados, o quanto isso pode impactar negativamente. Eu queria que o senhor passasse e contasse um pouco desse olhar, né? Essa questão referente à dívida pública. Realmente vai ver um impacto negativo ao ponto de não poder recuperar, ao ponto da continuidade do auxílio realmente não ser mais uma questão positiva? Olha, essa questão da dívida pública é importantíssima. A gente vem falando desde o começo da entrevista sobre os benefícios sociais, tanto para as empresas quanto para as pessoas, sobre o auxílio emergencial. E que eu acho que não há um questionamento nacional, seja pela políticos de esquerda ou de direita, sobre a importância disso para as empresas e para as famílias. A questão fundamental agora é como financiar. Está tendo nesse ano, realmente, 835, 850 bilhões de reais, o que é algo muito grande. A nossa razão de vida PIB deve estar chegando aí para o final do ano, quando tiver a contabilidade nacional, por volta dos 89%. Existia uma possibilidade de até o final de 2021 chegar nos 100%, o que era, até o início da pandemia, um número relativamente, eu digo assim, cabalístico. É como se quando uma nação chegasse no 100% da sua razão de vida PIB, ela perdesse totalmente a credibilidade dos mercados. Mas eu acho que aí tem 3 pontos que a gente tem que analisar de uma maneira fria. O primeiro é que o custo de rolagem da dívida, não só do Brasil, mas de outros países, principalmente do G20, caiu muito. Enquanto a gente tinha uma dívida no governo, uma rolagem de dívida de taxa Selic de 7%, 8%, a gente está tendo 2% esse ano. Significa que o custo de manutenção da dívida ao longo do prazo é mais baixo. Isso significa que dá um fôlego para as contas públicas. O segundo ponto é que todos os países estão realizando o aumento dos gastos públicos, tanto na política fiscal quanto na política monetária. Isso vem sendo incentivado por órgãos como o FMI, o Banco Mundial e outros órgãos internacionais financeiros, que geralmente são bastante fiscalistas e criticam muito países que gastam. Mas eles entendem que esse tipo de gasto é essencial para a manutenção da economia no longo prazo. Então, talvez a dívida PIB próxima dos 100% para 2021 para frente não seja mais o piso, não seja mais o teto, mas talvez seja um novo piso para as nações em desenvolvimento e as nações desenvolvidas. E um terceiro ponto, que eu acho que é o mais importante, é que a gente está falando de um problema de curto prazo, né? O crescimento da explosão da dívida pública está nitidamente ligado a esses gastos no curto prazo, não só ao auxílio emergencial, mas ao programa de proteção ao emprego e outras políticas setoriais, como o Pronamp, o ajuste financeiro às empresas. Então, isso é uma coisa que vai acontecer agora em 2021. Entretanto, investidores olham trajetórias de dívida de longo prazo. E para a trajetória de dívida de longo prazo que mais se coloca e mais se assemelha no Brasil, a gente não está numa situação tão ruim. Eu digo isso porque a gente está começando a colocar no horizonte reformas, como a reforma tributária, a reforma do Pacto Federativo, a reforma da máquina pública. Isso significa que, mesmo que a gente tenha gastos extraordinários para manter essa dívida para manter esses ajustes especiais, esses gastos agora, se no Brasil nós realizarmos essas reformas estruturais de longo prazo, a nossa razão de dívida PIB tende a cair. Então não vai ser como é que eu posso dizer, um grande desafio, um problema muito grande, aumentar nossa dívida pública no curto prazo, se no longo prazo a gente consegue retomá-la. Eu acho que essa é uma abordagem que não só o Brasil tem que colocar na mesa, mas como as outras nações, principalmente as nações do G20, já veem com bons olhos. A gente sabe aí alguns países do mundo aí continuam, apesar da dívida pública, continuam com esses auxílios, né? Muito acredito por essa questão que você falou dessa trajetória, né? Não só visualizar o ano da pandemia, o ano de 2020, mas essa trajetória aí de dívida pública. E o senhor citou a questão da reforma tributária também, que muito já é discutido aqui no Brasil há um longo tempo
E eu queria entender do senhor, explicar primeiro para o nosso telespectador o que seria, em poucas palavras, essa reforma tributária e como isso, de fato, pode ajudar na economia do nosso país nesse momento. Bom, a reforma tributária, ela tem dois aspectos fundamentais. A primeira é uma visão de simplificação. O Brasil é um dos países que mais gasta tempo e recursos para pagar e entender tributos. A gente gasta aproximadamente 2.000 horas por ano, enquanto países como Nova Zelândia e Austrália gastam questão de 2, 3, 4 horas no ano trabalhando com tributos. Países como os Estados Unidos gastam cerca de 150, 200 horas. Então, não só a gente gasta e as empresas gastam muitos recursos para entender os nossos tributos, mas eles também são complexos. O Brasil é hoje o país mais complexo do mundo do ponto de vista tributário. A gente tem uma quantidade de tributos que variam de tipo, de escopo e de alíquota. Por exemplo, uma sandália. Se você está usando um shampoo ou um shampoo com condicionador, coisas que não têm o mínimo sentido do ponto de vista prático, são subcategorizados e tributados de maneira diferentes entre um estado e o outro do Brasil. A ideia da reforma tributária é que, primeiro, haja uma simplificação. A gente pode até não pagar uma alíquota total diferente de impostos, mas a gente pode pagar mais rápido. A gente pode ter uma guia só para cada ente da União. A gente pode ter em vez da gente categorizar um sapato, uma chinela, um tamanco, um tênis, a gente pode colocar tudo isso como calçados, e calçados tem uma alíquota única. É uma maneira mais simples, maneira que é colocada no mundo inteiro. A ideia da reforma tributária é que a gente tenha tributos que sejam fáceis de compreensão, fáceis de calcular e fáceis de serem pagos. Isso faz com que atraiam investimentos, que empresas vejam que é fácil empreender no Brasil e, principalmente, a gente vai diminuir o chamado contencioso tributário, que significa o quê? Que significa que as empresas pagam seus impostos de uma maneira a qual elas entendem que é correta e o fisco pode, corretamente ou não, dizer que aquela análise de gastos e de contabilidade está errada. Então, hoje, você tem na casa dos 1,5 trilhões de reais de contencioso tributário entre disputas da União, dos estados e com as empresas, o que é um absurdo. Significa que os investidores do Brasil disputam e brigam com o país sobre se eles estão apurando e pagando corretamente seus impostos. Basicamente, isso é uma coisa que não existe em nenhum país do mundo hoje em dia. Então, a ideia é sim tributos, fazer com que eles sejam mais fáceis, mais diretos ao ponto, e que quem vai investir no Brasil saiba exatamente como resolver esse problema. E que você não precise de um batalhão de pessoas para calcular seus tributos dentro dessa operação. Do meu ponto de vista, a gente tem que trabalhar numa ideia de reforma de valor agregado, onde os impostos são colocados quando os valores são colocados dentro de um produto. Se você comprou uma barra de aço e transformou essa barra de aço num colar ou numa porta de um carro, você paga na ponta final. Isso é muito comum na Europa e na América do Norte. E além dessa visão de impostos, tem outras propostas tributárias que estão colocadas no Senado, na Câmara e pelo próprio governo. Eu sou muito crítico de propostas relacionadas à tributação de contas correntes, como uma espécie de nova CPMF. Eu acho que o caminho não é por aí, mas talvez uma tributação sobre grandes empresas monopolistas digitais e sobre o valor agregado seja a melhor maneira para que a gente tenha uma reforma tributária mais eficiente no Brasil. E outras palavras que a gente ouve bastante, outro termo que a gente ouviu bastante, o senhor até citou, é a questão do orçamento de guerra, né? Ele ficou em vigor até o final do ano de 2020, não houve essa prorrogação. Eu queria que o senhor explicasse o que seria esse orçamento, quais são os objetivos dele, né? O que ele dá abertura aí para que o governo faça, nesse caso aí da pandemia, e também se há possibilidade dele ser retomado agora no ano de 2021. Bom, o orçamento de guerra, para que ele exista, né, e o que ele é, na verdade, ele é
ele é um orçamento paralelo da União, onde a União pode tomar recursos no setor privado, ou seja, a União pode emitir novos títulos de dívida com a função específica do combate à pandemia e à emergência de saúde no Brasil. Ou seja, a gente está falando de compra de equipamentos, pagamento de salários de médicos, auxílios emergenciais, apoio às empresas, apoio ao emprego, todos esses tipos de ações que o governo pode fazer, dado um orçamento específico para isso. Para que o orçamento de guerra continue, é necessário que haja um estado de emergência no país. O estado de emergência não foi prorrogado pelo governo federal, mas há uma liminar colocada pelo ministro Lewandowski no Supremo Tribunal Federal, mantendo o estado de emergência até que a pandemia efetivamente se acabe, né? Que a gente não tem isso. Essa liminar provavelmente vai ser julgada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. A gente pode manter o orçamento de guerra, é possível, mas para que ele exista, ele tem que ser aprovado e colocado em pauta pelos deputados e senadores ou alocado junto ao governo federal por algum tipo de medida provisória, e que eu espero que ocorra ainda nesse mês de janeiro, porque a partir disso a gente consegue prorrogar essas medidas emergenciais por pelo menos mais 4 ou 6 meses. Igor, é bem recente, né? Mas eu vou te perguntar referente à saída da Ford aqui do nosso país, né? Das fábricas, o fechamento. E eu quero que, se o senhor já conseguir ter um panorama sobre isso, se isso é o resultado da pandemia ou, como o senhor falou, de uma trajetória aí de dívida pública, como que o senhor avalia essa saída nesse momento? A Ford, ela vem passando por um momento de reestruturação a nível global, tá? A gente tem que entender também que não é uma coisa só do Brasil. Ela tem menos de 8% do mercado americano. Lembrando que a Ford foi uma das primeiras, né? Henry Ford foi um inventor do carro popular, né? Então, assim, a empresa desse senhor foi uma das pioneiras no mercado mundial de carros. Entretanto, ela não veio acompanhando mudanças tecnológicas, ela perdeu muito mercado, principalmente na América do Norte e na Europa, para os carros asiáticos, e diferentemente de suas concorrentes americanas, como a Chrysler ou a General Motors, que passaram por processos de fusão e aquisições de marcas, a Ford não conseguiu consolidar esse tipo de operação. Então, ela já vinha e no ano passado ela já disse que ia retirar a linha de automóveis, ficando com poucas unidades de picapes, SUVs, no mundo inteiro. Então, eu não acho que foi uma coisa só do Brasil. A grande especificidade é que o Brasil vem passando por um momento de crise há muitos anos, vem patinando no crescimento econômico, a gente não consegue crescer. A pandemia, obviamente, fechou a fábrica e diminuiu a capacidade produtiva. Então, é como se fosse uma espécie de tampa do caixão, né? Os problemas já existiam pela Ford e ele queria realmente ter uma possibilidade de corte de custos. O que são mais afetados, né? São o estado de São Paulo, a gente tem uma fábrica aí, a Ford tem uma fábrica aí, o escritório regional dela para o Brasil. A gente tem na Bahia, na região de Camaçari, a outra fábrica da Ford, e ele tem uma subsidiária da Troller na cidade de Horizonte, no Ceará, que também, em tese, vai ser fechada. Como a parte no Ceará é um ativo, é possibilidade que eles vendam essa marca para uma outra companhia. Então, isso amenizaria um pouco as perdas para o estado do Ceará e para o Brasil como um todo. Mas, de uma maneira geral, a gente vai ter basicamente carros da Ford importados. Eu analisaria isso como uma questão muito mais conjuntural da empresa, levando em consideração que tanto a General Motors quanto a Fiat, a Volkswagen e recentemente a Audi já anunciaram cada uma pelo menos 2 bilhões de novos investimentos no Brasil a partir de 2021. Então, basicamente, a gente está vendo uma empresa que não está conseguindo, não estava conseguindo se performar, e quando vê um momento de crise, um alto endividamento, ele procura fechar suas plantas menos produtivas e menos lucrativas. Basicamente foi isso que aconteceu.
Igor, bacana a gente se tocar nesse tema, né? É um tema bem recente, mas eu acho que é legal esclarecer isso para o nosso telespectador, né? Às vezes a gente vê que há uma saída aí de uma empresa importante, de grande porte aqui no nosso país, a gente já pensa e linka automaticamente com a situação política, né? E também tem essa questão aí da própria empresa, como você bem lembrou. E falando de retomada, como você falou de investimentos aí que são esperados no setor automotivo em 2021, mas no final do ano de 2020, a gente já citava que esse ano seria o ano da retomada. Agora, já em 2021, é possível afirmar realmente que esse ano vai ser um ano de retomada? Se a gente vai conseguir voltar ao que a gente era antes da pandemia, ou isso vai demorar ainda mais alguns anos? Como você enxerga as expectativas econômicas para esse ano? Olha, 2021 a gente está tendo uma expectativa de crescimento por volta de 3,5%, 3,8%. Isso significa que a gente não vai conseguir ter ou compensar a queda de 4,5%, 4,8% que a gente vai ter provavelmente no ano de 2020. Então a gente só vai compensar perdas econômicas do ponto de vista macro apenas em 2022, não há dúvida para isso. Do ponto de vista salarial, como só consiga baixar efetivamente o emprego no país a partir do final de 2021, começo de 2022. Essa é a nossa expectativa. Por outro lado, a partir do que a gente tem uma disseminação da vacina, e a gente está imaginando isso até julho, há um sentimento, até entre os economistas mais pessimistas, que de julho para dezembro será um ano muito bom, onde quase todos os setores já serão liberados, onde eventos, festas, comemorações, vendas de varejo devem recuperar em sua potência máxima. E isso provavelmente vai fazer com que a retomada comece no segundo semestre de 2021. Não o suficiente para todas as perdas, paralisações, lockdowns, infelizmente com todas as mortes que ocorreram, mas com uma possibilidade de retorno positivo e que esse retorno deve continuar em 2022, com certeza. Não há elementos que mudem essa visão. Há uma conjuntura internacional muito positiva, há uma pressão por mais commodities da China e da Índia, e o Brasil é um grande exportador de commodities que tende a puxar todo o mercado nacional. Então, a nossa visão é que 2021 e 2022 a gente vai ser beneficiado pela uma retomada interna e também por uma puxada no mercado externo, tanto quanto do lado da China e da Índia como compradores de commodities, mas com novos acordos bilaterais sendo concluídos com os Estados Unidos, União Europeia e o governo de Joe Biden, que vai procurar com certeza ampliar o leque de reformas e de multilateralismo entre os países, que de uma maneira geral facilita o comércio internacional dos exportadores brasileiros. Então, mesmo que uma projeção tímida aí para o ano de 2021, a gente vê que não só esse ano, mas o próximo ano de 2022 vão ser anos de retomadas importantes aqui para o nosso país. E, Igor, eu agradeço mais uma vez aqui a sua participação na Lesp Conecta de hoje. Queria deixar um espaço final para você falar com o nosso telespectador diretamente, que quiser deixar alguma mensagem também. E, mais uma vez, agradeço a sua participação por esclarecer tanto, né, gente, que às vezes o nosso telespectador não entende muito de economia, é importante a gente contar um pouquinho para ele sobre, né? Exato. Eu que agradeço a participação aqui de estar na Lesp, falando um pouco para todos os paulistanos sobre a situação econômica que o Brasil vive. E queria deixar, eu acho que a melhor mensagem que a gente pode deixar hoje é a mensagem de esperança, que o pior já passou, a gente pode estar tendo aí um retorno de alguns casos de pico, mas a vacina está chegando, os investidores estão querendo voltar a colocar o dinheiro fora do bolso, colocar na mesa, a possibilidade de novos empregos vai estar chegando, o Brasil vai estar dando uma retomada, e historicamente, quando você tem uma pandemia ou uma tragédia muito grande, os anos subsequentes que ocorrem são anos de grande euforia e de grande crescimento mundial. A gente viu isso com as duas grandes guerras, a gente viu isso com a grande epidemia da gripe espanhola, e eu não tenho dúvida que a gente vai ver
dois grandes anos de euforia no final de 2021 e 2022 e que todo mundo possa se beneficiar disso. Igor, mais uma vez agradeço a sua participação. Esse foi o economista Igor Macedo de Lucena, que conversou com a gente um pouquinho sobre a questão do auxílio emergencial, reforma tributária, orçamento de guerra, um programa muito importante para você conhecer um pouco mais também sobre a economia do nosso país. Agradeço você que acompanhou o nosso programa hoje e se você quiser rever este ou outro programa, é só ficar ligado na nossa programação ou acessar o nosso canal no YouTube. Até a próxima!